Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Falaremos agora sobre dados estatísticos e alguns detalhes teóricos importantes. Os dados estatísticos são a matéria-prima da estatística, aquilo que nós estatísticos usamos para poder fazer a pesquisa e trazer as informações que depois serão expostas, apresentadas e também analisadas. Digo a você, podemos dizer que dado estatístico é toda a informação coletada ao longo da pesquisa. Por exemplo, se eu tenho população de 10 mil pessoas, eu pego uma amostra composta por 2 mil pessoas e eu pego lá, pergunto a idade de cada uma delas. Cada idade é um dado, cada idade é uma informação. O conjunto dessas informações é um conjunto de dados. Esse conjunto de dados é o que eu uso para poder fazer a pesquisa, fazer análise e também chegar a conclusões, certo? Evidentemente que um mesmo indivíduo pode gerar vários dados. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa socioeconômica, eu abordo o indivíduo e pergunto para ele o salário dele, se eu pergunto para ele o número de filhos que ele tem, se eu pergunto para ele quantos anos ele tem, eu já fiz 3 perguntas diferentes. Cada pergunta tem uma resposta. Cada resposta é um dado coletado. O conjunto desses dados é o que eu vou utilizar para poder realizar a minha pesquisa e chegar até conclusões. Portanto, perceba que os dados são, de fato, a matéria-prima que faz com que o estatístico trabalhe depois e possa chegar a certas conclusões, tá bem? Coloco aí em sua tela, digo para você, então, o seguinte: os dados são a matéria-prima da estatística, definido o assunto de interesse, os dados são obtidos da medição de certa determinada característica ou propriedade desse objeto, pessoa ou coisa. É muito comum que nós falemos em característica em estatística. Característica é tudo aquilo que você vai averiguar, que você vai estudar. Se eu vou estudar a idade das pessoas, característica, idade. Se eu vou estudar a estatura das pessoas, característica, estatura. Se eu vou estudar a vida útil de lâmpadas, característica, vida útil. Se eu vou estudar o time que as pessoas torcem, característica, time que a pessoa torce. Característica é tudo aquilo que eu estudo dentro da população. Pode ser qualquer coisa, pode ser a idade, pode ser a estatura, pode ser o time preferido, pode ser o partido político que essa pessoa gosta, pode ser a cor que ela gosta, pode ser o carro que ela gosta, pode ser a cidade que ela mora. Tudo para nós em estatística é uma característica. Tudo que você pode averiguar, tudo que varia de um elemento para outro, você pode chamar de característica. Você, então, ao fazer uma pesquisa, antes de fazê-la, você determina, você escolhe qual característica você vai estudar. Você, então, pega a sua amostra, ou também a sua população, e você coleta as informações. Você coleta de cada indivíduo o valor daquela característica. Então, veja um exemplo bobo, né? Suponha que nós tenhamos um grupo, uma sala de aula composta por 100 elementos. O professor, então, pergunta para cada um deles qual é a idade desse indivíduo. Cada um vai ter a sua idade, portanto, a idade varia de um para outro. Idade é uma característica. Cada um gera um dado, cada um gera uma informação, e uma vez que elas são reunidas, o estatístico vai trabalhar. Parece tranquilo, né? Acho que então fica determinado, fica claro que dado é sinônimo de informação coletada. São muitas, evidentemente, informações coletadas. Cada indivíduo gera informações diferentes e nós, então, continuamos, certo? Sobre esses dados, é importante que você saiba que a produção dos dados tem alguns tipos diferentes. Você pode gerar esses dados, coletar esses dados, de 3 maneiras básicas. Através de estudos observacionais ou levantamentos, através de experimentos ou através de simulação. Então, você veja só. Quando nós falamos de estudos de observação ou levantamentos, falo do seguinte: levantamento. Eu vou até a pessoa e faço uma pergunta. Eu pego um público-alvo, eu vou lá e pergunto alguma coisa, a pessoa responde. Ou ainda,
Eu posso fazer um levantamento sobre o tamanho das peças que uma fábrica produz. Imagine que existe uma fábrica de parafusos. Ela produz parafusos, por óbvio, né? E aí eu pego cada parafuso e eu meço o tamanho desse parafuso. Eu estou levantando, eu estou averiguando, observando, dá a mesma coisa, o tamanho de cada parafuso. Eu tenho pessoas e eu meço a estatura de cada pessoa. Eu estou fazendo um levantamento, eu estou medindo ou perguntando a estatura da pessoa. Eu estou observando, também poderia ser, né? Logo, a primeira maneira, talvez a mais simples dela, é você observar ou levantar, perguntar ou medir a característica que você está estudando, e aí você então consegue os dados, você retém, coleta as informações. Uma segunda possibilidade é quando você faz um experimento. Johnny, que experimento? Por exemplo, vacina. Eu quero analisar estatisticamente a eficácia de uma vacina. Eu faço um experimento, pego pessoas, aplico a vacina e para outras eu não aplico. Isso é um experimento que eu estou fazendo. E aí, quando eu falo disso, eu falo assim, peraí, mas aí não seria um método experimental? Na realidade, você pode aplicar estatística como experimento. Você pode usar o método estatístico dentro de um experimento. Por exemplo, eu posso analisar estatisticamente falando, com todos os itens e com todo o rigor estatístico, através de um experimento, se uma vacina funciona ou não. Então, é possível coletar informações através de experimentos também, sem nenhum problema. Testes que você executa, cada teste tem um resultado, você marca esse resultado e, evidentemente, esses dados coletados nos geram a pesquisa depois. Uma terceira situação é quando eu faço simulação, porque nem tudo você consegue efetivamente fazer na prática. Você imagine só, por exemplo, eu quero fazer pesquisa em relação a comportamento de pilotos diante de uma situação específica no voo. É muito difícil você conseguir fazer isso, porque normalmente, quando existe um problema no voo, ou você não fica sabendo, ou o avião cai, o piloto falece e você não consegue saber qual foi o comportamento. Nesse caso, você pode pegar um simulador de voo e você então faz o teste, em certo momento existe, você cria um certo problema e aí você vai observar qual foi o comportamento do piloto diante daquela situação. Isso é um exemplo só de tantos outros que eu poderia usar aqui, de situações que não são fáceis de reproduzir na realidade, e então você simula para que você possa obter dados e com esses dados você então gerar a sua pesquisa, certo? 3 são, portanto, as maneiras, os tipos de você obter os dados. Você pode obtê-los por observação, observando e anotando o que você vê, por levantamento, que é quando você faz um questionário, por exemplo, ou quando você vai e mede alguma coisa, você vai lá e executa. É uma mera questão de observação. Veja, a peça já está pronta, o parafuso já existe. Não tenho que experimentar, não tenho que testar nada. O parafuso está lá. Eu só preciso ir até o parafuso e medi-lo, fazer um levantamento. As pessoas já existem. Eu quero analisar a estatura delas. É só ir até as pessoas e perguntar a estatura ou então fazer a medição. Não é algo que eu tenho que experimentar, testar, produzir para ver o efeito. Já está pronto. Eu só preciso coletar a informação. Nesse caso, dizemos que a coleta foi observacional ou por levantamento. Agora, se o que você quer observar, aquilo que você quer estudar, não existe, não está pronto, você tem que fazer acontecer. Então você cria o experimento. Eu quero testar uma vacina. Para que eu teste a vacina, eu tenho que aplicar essa vacina e observar depois o resultado. Eu tenho que fazer um certo experimento. E ainda, se a situação é impossível de você criar na realidade, então simule, faça uma simulação. Ainda sobre os dados, é importante que você saiba
que, em relação ao tempo da coleta, existem três possibilidades. Ela pode ser uma coleta contínua, pode ser periódica ou ainda ocasional. Aqui é bem tranquilo, quer ver? Existem pesquisas em que você faz ela continuamente. Ela acontece de maneira contínua, ininterrupta, por exemplo, acidentes nas rodovias brasileiras. Essa pesquisa nunca termina. Continuamente ela acontece. A Polícia Rodoviária Federal, a cada acidente, ela faz o registro, ela faz o boletim e esse acidente vai para as estatísticas. A cada, por exemplo, desvio de verba pública, nós temos o registro do boletim de ocorrência e isso vai para a estatística também. Esse tipo de estatística, esse tipo de dado é obtido de maneira contínua, nunca para de ocorrer. É a primeira possibilidade. Periódica é de tempo em tempo. Dou-lhe exemplo, pesquisas eleitorais. De 4 em 4 anos, você já sabe que nós teremos pesquisas eleitorais para presidente do Brasil. Quer um exemplo de periódica bom? O censo. A cada 10 anos é obrigatório que haja um censo nacional. De 10 em 10 anos. Periodicamente. E existe também a pesquisa ocasional. Por ocasião, por necessidade, alguém vai lá e executa a pesquisa. Ela não é contínua, ela não acontece sempre e nem tampouco periódica. Ela não vai ocorrer de novo de tempo em tempo. Ela acontece uma única vez. Olha, eu quero investigar qual é, por exemplo, qual é o efeito disso naquilo, através de estatística. Ou ainda, quer ver? Eu tenho uma empresa, eu sou dono de uma grande empresa, e eu quero fazer uma pesquisa sobre a opinião do meu público-alvo, dos meus clientes, sobre uma certa campanha. Eu contrato uma empresa, ela faz a pesquisa para mim, beleza, fez a pesquisa, me entregou o resultado, ponto, acabou. Não tenho mais que fazer isso, não preciso continuar fazendo, de tal maneira que ela é ocasional. Por ocasião de uma necessidade, eu realizei aquela pesquisa, não voltarei a fazê-la, até posso voltar caso queira, mas não é meu plano fazê-la de tempos em tempos e, portanto, ela não é periódica. Ela não será eterna e, portanto, ela também não é contínua, ela é ocasional, tá certo? Um outro detalhe importante é o tipo de dado que você tem. Quando você coleta os dados, após a coleta, esses dados que você tem podem estar na forma bruta ou na forma de um rol. Bruto, não sei se você concorda comigo, pense em diamante bruto. Um diamante bruto, ele está na forma que você coletou, na forma que você achou o diamante. Então, quem trabalha com a caça aos diamantes, né? Quem trabalha procurando diamantes, quando encontra o diamante, ele está na forma bruta, do jeito que foi encontrado. Os dados na forma bruta, eles estão colocados do jeito que eu coletei. Você imagina, cara, quando você coleta os dados, você não coleta eles de forma organizada. Imagina aqui um exemplo bem simplesinho. Eu tenho uma cidade e eu quero descobrir a idade das pessoas. Seguinte, cara. Começa pelos mais novos, depois vai aumentando. Não é assim que funciona. Você vai coletando de qualquer maneira. Vai ter uma pessoa jovem, um velho, uma criança, um bebê, depois um senhorzinho, uma pessoa adulta. Então os dados vêm todos desorganizados. Você coleta os dados do jeito que dá. Esses dados, eles estão todos desorganizados. Eles estão do jeito que você coletou, na forma bruta. Dizemos que os dados estão na forma bruta quando eles estão desorganizados. Desorganizados é fora de ordem, desorganizados é sem nenhum tipo de organização. Eles estão exatamente do jeito que você coletou. Você pode organizá-los segundo algum critério. Por exemplo, se forem dados numéricos, se forem informações que são quantidades, que forem numéricos, você pode colocar eles em ordem crescente, por exemplo, e aí você organizou segundo algum critério. Quando você faz isso, organiza-os, eles já não estão mais na forma bruta, porque afinal você organizou os dados, aí eles estão em rol. Dizer que os dados estão em rol é dizer que eles já foram
organizados segundo algum critério escolhido pelo estatístico por quem organizou. Portanto, quando você fala que os dados estão em rol, é porque esses dados estão, de alguma forma, organizados. E essa organização segue algum critério. Esse critério é arbitrário, é escolhido pelo estatístico, pela pessoa que detém esses dados, tá certo? Peguemos, então, uma questãozinha de exemplo para que nós possamos entender, Johnny, como que cai em prova esse negócio aí? Quer dizer, tá, parece bem fácil, né? Tá dado, você explicou para mim, dado é toda a informação que eu coleto na minha pesquisa. Pô, é fácil de entender, beleza. Você diz para mim que em relação às maneiras que eu tenho de coletar esses dados, ele pode ser observado ou por levantamento, entendi. Ele pode ser por experimento, eu realizo uma experiência e eu marco o resultado, entendi. Ou por simulação, quer dizer, é algo que eu não consigo reproduzir, e aí eu simulo e marco o resultado, entendi também. Em relação ao tempo da coleta, pode ser contínuo, eternamente, sempre. Ele pode ser periódico, de tempos em tempos, ou ele pode ser ocasional. E aqui uma diferença. O periódico, ele também pode ser para sempre. Mas o periódico, ele acontece de intervalo em intervalo. Lembre do exemplo, pesquisa eleitoral de 4 em 4 anos. Censo no Brasil de 10 em 10 anos. O mesmo intervalo. Contínuo significa que é para sempre e você marca o dado à medida em que ele acontece. Aconteceu um acidente numa rodovia, marca. Aconteceu outro, marca. Não tem um intervalo determinado. Aconteceu, você vai lá e marca. E ocasional é por ocasião de uma necessidade. Quer dizer, é muito fácil, né, Johnny? E aí você terminou lá com dado bruto. Quer dizer, claro, bruto, desorganizado. Rol, organizado. O cara cobra isso aí em prova? Pode cobrar. De que maneira que cai em prova um troço desse? Vamos fazer um exemplo de uma questão aqui para você entender de que maneira isso pode cair em prova. Dá uma olhadinha. Em relação aos conceitos básicos de estatísticas, é incorreto, cuidado, ó, é incorreto afirmar que, e tem a estatística descritiva é a parte da estatística que tem por objeto descrever os dados observados. Cara, olha só, né? Nós falaremos disso na hora oportuna. A estatística descritiva descreve os dados, né? O nome estatística descritiva é justamente porque descreve os dados. Perfeito, item correto, não marca ele não. Rol é uma sequência ordenada de dados brutos. Perfeito, ó. Rol é uma sequência ordenada, leia-se organizada, de dados brutos. Então, aparentemente, perfeito, continuamos. Censo é uma avaliação direta de um parâmetro, utilizando-se todos os componentes da população. Também está certo, porque quando você fala censo, você usa todos os elementos da população. E quando você usa todos os elementos da população, que nome que você usa? Parâmetro, já falamos disso em aula anterior. Então pronto, resolvidinho para você. Legal? Agora você vai colocando assim, certo primeiro, realmente a estatística descritiva, ela descreve os dados observados, perfeito. Segundo item, rol é uma sequência ordenada, leia-se, organizada dos dados brutos, perfeito. Censo é uma avaliação direta de um parâmetro, utilizando-se todos os componentes, perfeito. D, estimação é uma avaliação indireta de um parâmetro com base em um estimador através do cálculo de probabilidades. Estimação é uma avaliação indireta de um parâmetro com base em um estimador através do cálculo de probabilidades. E aí, você veja o último item. Dados brutos é uma sequência de valores numéricos organizados. Mesmo que você tivesse dúvida em relação a isso, pense bem, ó. Dados em relação ao D de dado, dados brutos é uma sequência de valores numéricos organizados. Não, cara. Porque quando fala dado bruto, você sabe que dado bruto não é organizado. Dado bruto é o quê? Desorganizado. Por isso que você marca o E de escola.
porque é aquilo que é incorreto. Ah, mas o D ficou difícil. Bom, ele mandou marcar o incorreto. Esse é de escola é claramente incorreto, né? Dizer que um dado bruto é organizado, não é verdade que ele é organizado. E outra coisa, quem falou que ele tem que ser numérico, né? Quem foi que disse que ele tem que ser numérico? Porque, veja, quando você faz uma pesquisa, nem tudo é número. Nem tudo que você coleta é número. Se eu faço uma pesquisa sobre a cidade onde a pessoa nasceu, ela vai me responder uma cidade, não é número que ela me responde. Ó, nasci em São Paulo, é um número isso? Não. Então, quando eu falo dado bruto, pode ser número? Pode, mas também pode não ser um número. Logo, dizer que é um número já está errado. Dizer que é organizado, mais errado ainda. E, portanto, ele mandou marcar o item incorreto, marca para nós o item E de escola. Ah, tá, é verdade, está errado mesmo. O item D está certo, Johnny, está certo, porque estimação é de fato uma avaliação indireta de um parâmetro. Porque, veja, parâmetro é quando você usa toda a população. A estimação é quando você faz uma avaliação indireta de um parâmetro com base em um estimador através do cálculo que usa probabilidades. O que ele quis dizer para você aqui? Ele quis dizer o seguinte, bem, estimação é quando você avalia, você analisa o valor do parâmetro, lembrando que o parâmetro só seria possível se eu usasse toda a população, não sendo o caso, você estima ele de maneira indireta, usando uma amostra, usando um estimador, e isso envolve, de fato, probabilidades. Mas é um assunto que você vai ter mais clareza mais à frente. Essa questãozinha é um exemplo de uma bela questão, até com o item D, que é um itemzinho mais chato, em que se você soubesse que dado bruto não é organizado, e dado bruto não é obrigatoriamente numérico, você já matava a questãozinha. Ele mandou marcar o incorreto, nós marcamos para você o item que é o item D de dados, certo? Para mim, foi um grande prazer. Fique aí, até a próxima aula. Valeu!